Então vamos lá, eu vou fazer uma oração antes da gente iniciar a aula, tá bom? Senhor nosso Deus e Pai, nesta manhã nós queremos te louvar, ó Deus, te engrandecer, porque o Senhor é o nosso Criador, o nosso Redentor e o nosso provedor, ó Deus. Muito obrigado, Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós temos sido alcançados pela tua graça, pela tua misericórdia, e a misericórdia do Senhor, ó Deus, são as causas de não sermos consumidos, ó Deus, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, Senhor. Muito obrigado por mais esta manhã que o Senhor nos dá, ó Deus, para que nós possamos aprender, ó Deus, e conhecer cada vez mais da tua palavra. Que aquilo que nós aprendemos hoje, os ensinamentos, ó Deus, possam ficar gravados nos nossos corações, ó Deus, para que nós possamos saber agir nos momentos, ó Deus, cruciais da nossa vida, Deus. Nos ajuda nesta manhã, continua conosco, abençoa, Deus, cada sala de aula que, ó Deus, está compartilhando a tua palavra nesta manhã, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só compartilhar a tela aqui e a gente já começa. Só um minuto, pessoal. Tá aparecendo a tela aí para vocês, né? Sim. Sim. Então tá bom. Então vamos... Tá aparecendo, sim. Vamos começar então. A aula de hoje é sobre oração. Orem em meio às dificuldades. É a aula 8, né? A nossa aula 8 da Escola Dominical. É o capítulo 13 da nossa apostila, né? Então hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a oração. Orem em meio às dificuldades. E também a importância de orar uns pelos outros, né? Eu queria pedir para que alguém abrisse a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. E quem abrir aí pode estar fazendo a leitura, fazendo um favor. Acharam aí? Tessalonicenses o quê? Tessalonicenses 5,17. Posso ler? Pode. Orai sem cessar. Isso mesmo. Orai sem cessar. Na NVI, é uma outra tradução e diz assim: orem continuamente. Então, as duas versões nos trazendo aí essa importância da oração, né? Que nós devemos orar continuamente. Nós devemos orar sem cessar. E nós vamos ver um pouquinho hoje a respeito disso, né? Da oração, que é um dos pilares da nossa vida cristã, né? Jesus sempre nos orientou em relação à oração, né? É através da oração que nós temos comunhão com Deus, é através da oração que nós podemos conhecer a vontade de Deus, claro, através das Escrituras e também através da oração. E nós vamos aprender um pouquinho sobre isso, orar em meio às dificuldades. Quando nós passamos a orar pela vida de uma pessoa, quando nós oramos por alguém, quando nós oramos por um amigo, nós vamos aprender que nós estamos nos aproximando daqueles que estão sofrendo e verbalizando a compaixão. Isso através do quê? Através da oração. Então, quando nós nos aproximamos de alguém, de alguma pessoa, e nós percebemos que essa pessoa ela está sofrendo, e nós oramos por essa pessoa, na verdade, nós estamos se compadecendo da situação desta pessoa. Nós estamos nos colocando no lugar desta pessoa. E muitas frases, nós vamos ver aqui,
podem ser usadas para que nós nos aproximemos dessa pessoa através da oração. Uma delas é: quero que você saiba que você tem estado em meu coração. Ou seja, que você tem se preocupado com essa pessoa. O intuito dessa apostila, desse livro que nós estamos estudando na escola bíblica, é o relacionamento uns com os outros, né? Nós nos relacionarmos uns com os outros. E uma das formas que nós temos de relacionar uns com os outros é através da oração. Ou melhor dizendo, é uma das melhores formas de nós nos relacionarmos com as pessoas. Eu estive tão triste com o que aconteceu. É uma das formas de dizer para a pessoa que você se compadece da situação que ela está atravessando, que ela está vivendo. Eu penso em você diversas vezes. Como você está? Isso tem sido um fardo muito pesado. Outra forma de você se aproximar da pessoa e mostrar a sua compaixão para essa pessoa. Pode não parecer muito. Deixa eu só minimizar aqui, só um minuto. Pode não parecer muito, mas estou com você nisso. Eu sinto o peso e tenho orado para que o Senhor te conforte. E aqui falando um pouquinho mais sobre a oração, né? Entrando na oração propriamente dita, né? Você mostrando compaixão pela pessoa, pelo seu amigo, por esta pessoa que está sofrendo, através da oração. Isso mostra compaixão, isso também mostra esperança para essa pessoa que está sofrendo, porque essa pessoa, ela vê que tem alguém se preocupando com ela, e muito mais que isso, que tem alguém orando pela vida dela, né? Mesmo uma pessoa que não entenda muito sobre oração, mesmo uma pessoa que não sabe dos efeitos da oração, é muito importante ela saber que tem alguém que está se preocupando com ela, e muito mais que isso, que está orando por ela. Isso é muito importante na vida de uma pessoa que sofre e que está sofrendo. Isso é fundamental. Isso mostra tanto compaixão da sua parte, e mais para frente nós vamos ver que mostra e revela a compaixão de Deus para com a vida dessa pessoa. E um verdadeiro amigo, ele é capaz de tudo. Mas a coisa mais importante que ele pode fazer por um amigo que está sofrendo, está vivendo uma situação difícil, é orar por este amigo. É o que ele tem de mais importante que ele pode fazer numa situação difícil. É orar por esse amigo. Você pode fazer várias coisas. Você pode emprestar dinheiro, você pode doar o seu sangue para esse amigo, você pode fazer várias coisas que são importantes também. Porém, o que você pode fazer de mais importante por este amigo que está sofrendo é orar pela vida dele. Tempo de orar. Existe um tempo específico que nós devemos orar? Ou será que nós devemos orar em todo o momento, em todo o tempo? Não existe um momento específico para você orar. Você pode orar na hora de dor, na hora de felicidade, para agradecer por Deus ter dado aquilo, na hora de você ler a Bíblia, na hora de você dormir, na hora de você comer, agradecer por você ter aquele alimento. Exatamente, Léo. O Léo respondeu a pergunta categoricamente, né? Então, a oração não existe um momento específico. A oração ela deve ser feita em todos os momentos. Momentos de doença, nós vamos ver um pouquinho sobre isso, momentos de escassez, de desemprego, momentos em que também nós, talvez, aparentemente, não estamos vivendo nenhum momento difícil na nossa vida, que aparentemente está tudo bem. Então, todo momento é tempo de oração, é tempo de orar. Uma frase de João Calvino, que ele diz o seguinte: a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Então, a oração é essa cura, né? É esse antídoto para todas as nossas aflições.
para os momentos de angústia, para os momentos de escassez, para os momentos de dificuldade financeira, para os momentos de agradecimento, de ação de graça. Todo o tempo nós devemos orar. Abram lá a Bíblia de vocês em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Quem abriu pode, quem abrir primeiro aí, né, pode estar fazendo a leitura, compartilhando conosco a leitura desse versículo. Qual o versículo? Tiago, capítulo 5, versículo 16. Ok. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém. Esse versículo, ele expressa muito bem a realidade e a dinâmica da oração, né? Então, nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, né? Orar uns pelos outros para sermos curados, e a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, a oração ela tem um poder muito grande, a oração ela tem uma eficácia muito grande, e nós devemos orar em todo o tempo, em todo o momento. Primeiro, através da oração, nós vamos descobrir e revelar às outras pessoas que Deus está no centro do nosso turbilhão. Deus está no centro do caos. Deus está no centro da dificuldade. Mas como, alguns podem perguntar, né, eu passando tanta dificuldade, eu passando por tantos problemas, você vem me falar que Deus está no centro do meu turbilhão? Deus está no centro da minha dificuldade? Exatamente isso. Exatamente isso. E é através da oração que nós vamos amenizar esse turbilhão, é através da oração que nós vamos pôr um fim nesse turbilhão. Por causa de nós? Não. Por causa de Deus. E através da oração nós vamos mostrar a nossa dependência de Deus. Então é por isso que Deus está no centro do nosso turbilhão. Vocês lembram lá da passagem que os discípulos, né, estavam ali pescando e de repente veio uma tempestade, uma grande ventania e começou a balançar, agitar o barco, e os discípulos todos apavorados, e enquanto isso Jesus estava dormindo no barco. Jesus estava no meio do turbilhão. Jesus estava no meio daquela grande dificuldade, e ele apacenta os discípulos, o coração daqueles discípulos apavorados, e apazigua aquela tempestade. E é essa mesma dinâmica conosco na nossa vida. Por mais que nós estejamos vivendo o momento mais difícil da nossa vida, Jesus, ele está no centro da dificuldade. Conta uma história que um pastor ele foi chamado para orar por um homem muito enfermo. E quando entrou no quarto, encontrou o pobre homem na cama com a cabeça apoiada num par de almofadas. Havia uma cadeira vazia ao lado da cama. Fato que levou o pastor a pensar que o homem estava aguardando a sua chegada. Suponho que o senhor estava me esperando, disse o pastor. Não, quem é você? Respondeu o enfermo. Sou o pastor que a sua filha chamou para orar por você. Quando entrei e vi a cadeira vazia, por isso eu imaginei que você soubesse que eu viria visitá-lo. Ah, sim, a cadeira vazia. Ela tem uma história. Conte-me, meu amigo, pediu o pastor. Eu não sabia orar. Nunca aprendi, pois sempre achei que Deus estava muito distante de mim, ocupado com muitas coisas mais importantes. Até que um amigo me disse, orar é simples, orar é conversar com Jesus. Quando quiser falar com ele, sente-se numa cadeira e coloque
uma outra à sua frente, vazia, e pela fé converse com Jesus. Gostei da ideia e desde então tenho conversado com ele durante umas 2 horas diárias, sempre cuidando para ninguém ver, especialmente minha filha. Senão me internam no manicômio, disse o homem, com um largo sorriso. O pastor gostou do jeito dele e conversaram um bom tempo. Por fim, oraram juntos e o pastor foi embora. 2 dias mais tarde, a filha de José comunicou que seu pai havia falecido. Ele morreu em paz? Perguntou o pastor. Sim, pastor, eu creio que sim. Creio que ele partiu em paz. Pouco antes de falecer, ele me disse que amava muito e me deu um beijo. Tive que deixá-lo por alguns minutos e assim que voltei ao quarto, ele já havia partido. Só uma coisa me intrigou, pastor. O que foi, minha irmã? Perguntou o pastor. Sabe aquela cadeira que tinha ao lado da cama dele? Ele arrastou para bem perto da cama e morreu com a cabeça encostada nela. Louve a Deus por isso, minha irmã. Por quê? Perguntou ela ao pastor. Porque ele morreu no colo de Jesus. Então, oração é exatamente isso. É ver Jesus sentado ali em meio aos nossos turbilhões, em meio às nossas dificuldades, em meio ao caos que nós vivemos. É o que aconteceu com os discípulos ali durante a tempestade, que eles acabaram não vendo, né? Jesus estava ali com eles. E durante as nossas orações não é diferente. Jesus está nos ouvindo, Jesus está conosco. É o que aconteceu com este homem desta história, né? Ele passou a ver e a conversar com Jesus, sentado ali naquela cadeira ao seu lado. E quando ele morreu, e quando ele partiu, ele morreu exatamente no colo de Jesus. Então, Deus está no centro do nosso turbilhão. A coisa mais humana que podemos fazer é falar com ele. É falar como nós falamos e conversamos com um amigo, com um dos nossos familiares. É exatamente isso. Exatamente isso. É ter fé para ver Jesus sentado na cadeira ao nosso lado, na cabeceira da cama. Então, oração é exatamente isso. Agora, trazemos essa prática conturbada para a vida de um amigo. Então, nós vamos agora passar a compartilhar isso na vida de um amigo. Como funciona essa dinâmica da oração na vida de um amigo? Como nós podemos orar pela vida de um amigo? A nossa melhor pergunta é exatamente: como eu posso orar por você? Ou simplesmente, vamos orar agora? Então, a oração é algo que nós podemos e nós devemos compartilhar com outras pessoas, com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os amigos da escola. Mesmo que pareça um pouco meio difícil, né? Nós temos um certo bloqueio, mas com algumas perguntas como essa: como eu posso orar por você? Ou simplesmente, vamos orar agora? Nós podemos entrar aí em algumas coisas muito íntima na vida dessas pessoas. Então, às vezes as pessoas criam um bloqueio, né? Um certo bloqueio em pedir oração, e algumas perguntas como estas, nós podemos quebrar esses bloqueios. Com essa simples sugestão, é como se o universo se abrisse diante de nós. Uma conversa bidimensional entre você e outra pessoa torna-se tridimensional. Chegamos ao lado de quem sofre, unimos Deus e o nosso sofrimento. Trazemos luz para a escuridão claustrofóbica, onde nosso amigo está sozinho e sem esperança. Então pode ser que seu amigo está passando por uma grande dificuldade, por um grande problema, e ele está sozinho nesse universo, nessa escuridão. E ele não compartilha com ninguém esse universo, essa escuridão que ele está atravessando, que ele está vivendo. E é exatamente no momento em que nós fazemos essas perguntas: como eu posso orar por você? Ou simplesmente, vamos orar agora? É que nós adentramos nesse universo,
nessa escuridão que os nossos amigos estão vivendo, que as pessoas ao nosso redor estão vivendo. E, Wellington, Pode falar. quando a gente está passando por uma dificuldade e a gente sabe que tem alguém orando pela gente, isso nos anima e nos fortalece muito. Eu lembro o ano passado, quando você estava hospitalizado na UTI com a Covid, e a gente sabia que era um quadro muito difícil, né? Os médicos muitas vezes não ligavam e não davam muita esperança de melhoras, de perspectivas positivas, né? Todas as vezes, às vezes a pessoa não precisava nem me ligar, mas que chegava uma mensagem no meu WhatsApp: olha, estamos orando por você, você não está sozinha, estamos aqui em oração. Isso fortalece muito a nossa vida. Então, é importante, às vezes a gente tem um pouco de timidez para falar, mas a gente pode mandar uma mensagem, né? Às vezes é algum amigo nosso da sala de aula, às vezes até algum amigo mesmo da UPA, da sala dos adolescentes, que está passando um momento difícil, às vezes não é com ele, mas às vezes é algum parente que está enfrentando uma enfermidade, uma doença, está passando pelo Covid, está passando por dificuldade na casa, ou às vezes o pai de algum amiguinho seu está desempregado. Então, você mandar essa mensagem, às vezes a pessoa compartilhou isso com você. Olha, meu pai perdeu o emprego, estamos em dificuldade. Ontem mesmo na UPA, teve uma pessoa que mandou uma mensagem para mim que ela não participou porque ela não conseguiu colocar a internet, o crédito da internet no celular dela, e não deu tempo dela chegar na avó dela para pegar o Wi-Fi. Então, a hora que ela chegou na avó dela para o Wi-Fi, para ela poder assistir o Papupa, ela já tinha passado do horário, quer dizer, está em dificuldade. O pai está passando por dificuldade, perdeu o emprego. Então, quando você fala, olha, nós vamos estar orando por você, o que você está precisando, o que eu posso fazer? Talvez a gente não tenha condições de ajudar financeiramente, porque vocês são adolescentes, né? Ainda não tem uma remuneração, mas só da pessoa, olha, estou orando por você, essa situação vai se reverter, vai passar, fortalece muito a vida da pessoa. Isso é muito importante, essa comunhão com relação à oração. Exatamente. E é através da oração por um amigo que nós mostramos que nós realmente temos se preocupado com esse amigo, né? Porque às vezes a gente para jogar videogame com um amigo, para bater papo, né? Jogar conversa fora, como se diz, né? A gente joga, a gente brinca. Isso é muito importante no nosso vínculo de amizade, porém, o que nós podemos fazer de mais importante por um amigo é orar por esse amigo. É doar um pouco do nosso tempo em oração por esse amigo. Principalmente, e nós vamos ver mais adiante agora, em relação a isso, quando esse amigo ele não conhece a Jesus, e através das nossas orações, nós podemos orar para que Deus ajude esse amigo em meio a essa tribulação que ele está vivendo, em meio a essa problemática que ele está vivendo, mas com o intuito de que ele conheça Jesus, de que ele tenha um encontro verdadeiro com Jesus. Então, a oração, ela tem essa importância. E, na verdade, quando nós oramos por essa pessoa, nós estamos doando o nosso tempo para essa pessoa. Nós estamos doando uma parte da nossa vida para essa pessoa. Tem uma história muito bacana também. Numa aldeia vietnamita, durante um período de guerra, um orfanato dirigido por um grupo de missionários foi atingido por um bombardeio. Várias crianças tiveram morte instantânea. As demais ficaram muito feridas, entre elas uma menina de 8 anos em estado grave. Chamaram os moradores da aldeia e, com a ajuda de um intérprete, lhes explicaram o que estava acontecendo. A maioria não podia doar sangue, devido ao estado de saúde já totalmente debilitado, né? Após testar o tipo sanguíneo dos poucos candidatos que restaram, constataram que somente um menino estava em condições de socorrê-la.
Então pegaram esse menino, deitaram-no numa cama ao lado da menina, espetaram-lhe uma agulha na veia e ele se mantinha quietinho e com o olhar fixo no teto, enquanto o seu sangue era coletado. Passado alguns momentos, ele deixou escapar um soluço e tapou o rosto com a mão que estava livre. O médico pediu para a intérprete perguntar a ele se estava doendo, e ele disse que não. Mas não demorou muito, ele soluçou de novo e lágrimas correram por seu rostinho. O médico ficou preocupado e pediu para a intérprete lhe perguntar o que estava acontecendo. A enfermeira conversou suavemente com ele e explicou para o médico por que ele estava chorando. Ele pensou que ia morrer. Não tinha entendido direito o que você disse e estava achando que ia ter que doar todo o seu sangue para a menina não morrer. O médico se aproximou dele e, com a ajuda da intérprete, perguntou: mas se era assim, por que então você se ofereceu para doar seu sangue? E aí o menino respondeu: porque ela é a minha amiga. E João 15:13 diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Isso é muito importante, isso é muito interessante, porque um amigo, quando ele ama, ele se preocupa com um amigo, com o outro amigo. Ele vive os problemas do amigo e ele se doa para esse amigo. E uma das formas de se doar para esse amigo é através da oração. Então, como orar? Como nós podemos orar por um amigo que está sofrendo, que está passando por um momento difícil? Oramos pelo que está no coração de um amigo. Então, nós devemos orar pelas angústias, por aquilo que está afligindo, pelos sentimentos, ou seja, por aquilo que está no coração do nosso amigo. E muitas coisas, talvez o seu amigo não compartilhou nem mesmo para a família dele. E para você ele compartilhou. Isso mostra o quê? Que esse amigo, ele confia em você a ponto de compartilhar as suas intimidades, as suas angústias, as suas aflições. Então nós devemos orar por essas angústias, por essas aflições, pelos sentimentos dos nossos amigos. Oramos pelo que é especialmente importante para ele. Talvez ele tenha um familiar dele que está doente, talvez ele tenha alguém que está hospitalizado, principalmente nesse momento que nós vivemos, né, de pandemia. A maioria das famílias tem algum familiar, tem alguém que foi contaminado pelo Covid, talvez passou por um hospital, por uma UTI. Então nós oramos por aquilo que é especialmente importante para esse amigo. Outra coisa que nós devemos fazer durante as nossas orações pelos nossos amigos, por essas pessoas, é usar passagens adequadas das Escrituras. Então, pegar textos bíblicos que vai de encontro às necessidades desse nosso amigo, que vai confortar, que vai consolar o coração desse amigo. É muito comum algumas igrejas, né, algumas pessoas de outras denominações, no momento que a pessoa ela está sofrendo, ela usar textos fora do contexto, né, para lançar um peso sobre a vida dessa pessoa, né, para potencializar ainda mais a angústia que essa pessoa está vivendo. Olha, Deus vai pesar a mão sobre você. Não, está aqui, ó, está aqui na Bíblia. Se você não mudar, se você não endireitar os seus caminhos, Deus vai pesar a mão sobre você. E vocês acham que esse tipo de texto, esse tipo de passagem bíblica é adequada para uma pessoa que já está sofrendo, para uma pessoa que já está angustiada? Alguém poderia responder? Não, né? Exatamente, João. É porque assim, professor, imagina, você já tá bem mal, tipo, tá na condição bem degradado. Aí na hora que alguém fala, você tá errado, você tá fazendo tudo errado. Se não fizer, se você mudar, Deus vai te colocar a mão sobre você, vai pesar a mão. Exatamente, João.
E é exatamente isso, a pessoa já está vivendo já está passando por um momento difícil, por um momento complicado, né? Já está angustiada e as pessoas às vezes jogam um peso ainda maior sobre essa pessoa. É claro que quando essa pessoa, a partir do momento que nós começamos a orar por ela, e ela vai nos dando uma abertura, e aí nós vamos mostrando a escritura, a palavra de Deus para essa pessoa, ela mesmo vai abrir o seu coração. E aí nós vamos entrando em outras partes que essa pessoa precisa realmente ter uma mudança, mas não dessa forma, de jogar um peso em cima da pessoa que já está sofrendo. Então nós devemos usar passagens adequadas das Escrituras, harmonizar o que está em nosso coração com o que está no coração de Deus, revelar o amor de Deus para essa pessoa, que Deus ele pode mudar o quadro que essa pessoa está vivendo. Então é exatamente isso. E aí nós vamos entrando agora em orações específicas que nós podemos fazer pelos nossos amigos. Primeiro tipo de oração é a oração de cura. A oração para cura é o pedido mais frequente, né? Principalmente agora, né? A gente vê nos grupos aí de WhatsApp, né? No grupo da igreja, nas lives, maioria dos pedidos de oração hoje são pedidos de oração para cura, né? Pessoas doentes, pessoas enfermas, principalmente pelo Covid. É claro, gente, não vamos esquecer que existem outras doenças, né? Hoje só se fala de Covid, mas as outras doenças estão aí, pessoas estão morrendo por outras doenças também. Mas isso mostra que é um tipo de oração muito comum, é a oração por cura, né? É um pedido de oração muito frequente. Nós oramos quando nós estamos doentes, nós oramos quando alguém está doente, e nós oramos por todos os enfermos. E isso é muito importante. A oração por alguém que está doente, acometido de alguma doença. A oração por um familiar de um amigo nosso. Porque às vezes aquilo é o motivo da angústia dele. É o motivo do sofrimento desse amigo. Um familiar dele que está doente. É uma pessoa que ele ama que está doente. E aí a importância de nós orarmos por essa pessoa que está doente, mesmo não conhecendo essa pessoa, mesmo não sabendo nada sobre a vida dessa pessoa. Paulo vai dizer isso lá para Timóteo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, depois vocês podem orar, dar uma olhada nesse texto, que é muito importante, que Paulo orienta Timóteo a orar por todas as pessoas, fazer oração, intercessões, ações de graça por todos os homens. É isso que Paulo diz para Timóteo nesse texto. Agora, Tiago, capítulo 5, versículo 14. Alguém pode ler, fazendo um favor? Tiago 5, 14. Quem abriu pode ler. Peraí, vou ler aqui. Tá, pode ler, João. Versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chamem os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. Amém. Então, está alguém doente? Chame os presbíteros, ou seja, os oficiais, as autoridades da igreja, os líderes da igreja, orem sobre ele. E aqui fala algo assim que nós não vamos entrar muito nesses meandros, né? Sobre ungir com óleo, né? Mas o óleo, naquela época ali, naquele contexto, ele era um óleo que tinha um poder de cura. Era algo natural que era usado ali como um remédio. Então, eles usavam, além de fazer a oração, eles usavam esse óleo, né? E aí muitas pessoas vão falar assim, devemos ungir as pessoas com óleo. Não, o mérito aqui não é esse, mas nós vamos ficar e nos deter aqui na importância da oração, de chamar as autoridades da igreja, os oficiais da igreja, para impor as mãos, fazer uma oração. E algo importante também,
tá? Então, nós devemos orar pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas que estão doentes, pelos familiares desses nossos amigos que talvez estão angustiados porque tem alguém doente na família. Então, nós devemos chamar essa pessoa, fazer uma oração com ela. Se nós tivermos a oportunidade também, vocês, no caso, chamar alguém da igreja, vamos lá na casa dessa pessoa, orar por ela, né? É claro, seguindo hoje todos os critérios aí de segurança, né? Mas isso é muito importante. O que há por trás de uma simples oração? Então, nós vamos falar agora sobre algumas coisas que estão por trás de uma simples oração, né? Ou que para nós parece uma simples oração. Porque talvez nós já estamos tão acostumados, né? Orar, talvez alguns não tão acostumados assim, né? Mas nós estamos acostumados aí a esse ambiente de oração que é vivido pela igreja e que nós não vemos aí a importância, né, da oração. Mas nós vamos ver que é muito importante a oração. Uma simples oração tem muitas coisas por trás dessa simples oração. Mesmo esse simples pedido de oração tem muito por trás dele. Você deve perguntar mais desse relacionamento com o doente. Então, você está conversando com um amigo, esse amigo ele está angustiado, e ele revela para você que ele está angustiado porque alguém da família dele, alguém do círculo de relacionamento dele está doente. Você deve perguntar mais por essa pessoa, o que essa pessoa significa para ele, qual a importância dessa pessoa na vida dele. Coisas boas sempre solicitam mais atenção. Então, essa pessoa é importante para esse amigo, ele está angustiado por causa dessa pessoa que está doente. Então, nós devemos dar uma atenção especial para essa pessoa. Nós devemos doar um pouco mais do nosso tempo em oração para essa pessoa. Porque através disso, seu amigo será abençoado, o familiar do seu amigo também será abençoado. E uma coisa muito importante, através desse ato, através desse gesto simples, ele vai notar o seu amor. Ele vai notar que você está se preocupando com ele e que você é uma pessoa que ele pode confiar. E em breve, ele estará lhe pedindo para orar por coisas que são mais difíceis de ser compartilhadas. Então, lembra que nós falamos lá atrás que nós devemos usar passagens adequadas da Escritura, não jogar peso sobre essa pessoa, porque a partir do momento que nós começamos a orar por ele, automaticamente ele vai se abrindo. Então nós chegamos nesse ponto, que em breve, após ele passar a confiar em você, ele vai compartilhar coisas que são mais difíceis de ser compartilhadas com você. Então é um processo que nós adquirimos a confiança dessa pessoa, para então entrar em outras partes importantes também. Deus usa meios comuns para fazer seu trabalho extraordinário. Então, através de uma oração simples, Deus ele faz um trabalho extraordinário. E aqui nós podemos dizer também um trabalho de salvação, porque essa pessoa entrou num processo de salvação, e através de uma oração que para nós pode parecer simples, Deus está usando essa oração como meio de alcançar essa pessoa. É comum passarmos das circunstâncias, a doença em si, para coisas mais profundas e espirituais. E aí uma pergunta como um exemplo de coisas mais profundas e espirituais. Quem é Jesus? Vocês já perguntaram isso para um amigo de escola, de trabalho, aqueles que trabalham, né? De faculdade, aqueles que estão na faculdade? Já tiveram oportunidade, melhor dizendo, de perguntar para esse amigo quem é Jesus? Então, através da oração simples, nós vamos entrando em coisas mais importantes e profundas e espirituais. Quem é Jesus? Olha, vocês viram a importância de começar orando, né, fazendo orações simples. Olha o processo,
até nós chegarmos a uma coisa mais profunda, que é a salvação dessa pessoa, que está em jogo ali, que ela pode, através disso, conhecer a Jesus. Repare como o apóstolo Paulo escreve sobre o sofrimento físico. Aí em 2 Coríntios, capítulo 4, 16 a 18, ele diz o seguinte: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Vocês repararam como o apóstolo Paulo aqui ele descreve sobre o sofrimento físico? Porque nós, como cristãos, nós podemos ter a intimidade que for com Deus, nós não estamos isentos de passar pelo sofrimento, inclusive o sofrimento físico, ou seja, de ficar doente, de ter alguém doente na nossa família. Jesus não nos isentou disso, pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições, lá em João 16, 33, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo aqui também está dizendo a mesma coisa, que o nosso homem exterior se corrompe, ou seja, ele passa por doença, ele passa por dificuldades, mas a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. E talvez o sofrimento que essa pessoa está passando, está vivendo, essa doença, é a oportunidade que Deus está dando a ela de conhecê-lo. E aí uma oração simples, nós perguntamos: você conhece Jesus? E aí nós podemos oferecer coisas mais profundas para essa pessoa e mostrar para ela que esse sofrimento pode produzir um peso de glória na vida dela, ou seja, um peso de salvação. Olha a importância. Nós já lemos aqui anteriormente a frase do C.S. Lewis, né? Que ele diz o seguinte, que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Ou seja, um mundo que está surdo, que não ouve a Deus. Então Deus usa o sofrimento para chamar a atenção dessas pessoas. Então é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E aí Paulo passa das dificuldades físicas, o exterior se corrompendo, para fatos mais profundos e espirituais. Assim, ao conversarmos com alguém sobre em que focar a nossa oração, podemos também fazer perguntas como estas: como está a sua fé em meio a tudo isso? Eu sei que a doença sempre revela lutas de fé para mim. Ela me mostra que minha fé em Jesus é mais instável do que eu pensava. Então, tá vendo? O apóstolo Paulo aqui, ele passa por essas dificuldades, ele vai mostrar que o homem exterior, ele se corrompe, e aí ele vai mostrar que existem fatos mais profundos e espirituais. E aí nós podemos usar isso, que os nossos amigos, as pessoas pelas quais nós estamos orando, nós podemos mostrar isso através da vida dessas pessoas, e nós podemos entrar em questões mais profundas, fazendo essa pergunta: como está a sua fé em meio a tudo isso? É uma pergunta muito importante para se fazer para um amigo. E aí, através disso, ele pode mostrar como está a fé dele, se ele crê, se ele não crê em Jesus, se ele acredita ou não acredita que essa situação pode ser mudada, transformada. O apóstolo Paulo diz que todos os nossos problemas serão superados pela glória que está por vir. É isso que eu rogarei, que a glória futura compense a dor que você está sentindo agora. Então, o apóstolo Paulo está mostrando exatamente isso, que os problemas físicos, as doenças que esse amigo está enfrentando, está vivendo,
não se comparam à glória que está por vir. E é isso que nós devemos mostrar para esses amigos. É isso que nós devemos revelar para esses amigos. Que existe um plano de salvação, que existe uma glória eterna preparada para aqueles que creem em Jesus. E eles também podem desfrutar disso entregando as suas vidas para Cristo. É exatamente isso. Então, através de uma oração simples, nós entramos em coisas mais profundas e passamos, então, a revelar o propósito eterno de Deus para a vida dessas pessoas. Outro tipo de oração é a oração por consolo. Assim como por cura, a oração por consolação é comum. É um tipo de oração muito comum, né? As pessoas estão angustiadas, sofrendo internamente, né? Como nós vimos aqui, interiormente, e elas precisam ser consoladas. Então, é um tipo de oração também comum. É também comum por pessoas que perderam um ente querido, né? E é um momento muito difícil. E essas pessoas, exatamente nesse momento, precisam ser consoladas. Estende-se a todos os tipos de sofrimento. Sofrimento, como eu disse, pela perda de um ente querido, também pela perda de um emprego, nós vamos ver isso. Honramos ao Pai quando conhecemos o seu consolo. Então, quando nós conhecemos o consolo de Deus e revelamos isso para a vida dos nossos amigos, para as pessoas que estão sofrendo, que precisam ser consoladas, nós honramos a Deus através disso. Isso mostra que Ele é grande e que temos prazer em orar por Ele. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Quem achou aí pode ler. Segunda Coríntios 1. Posso ler? Pode. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Amém. Olha que profundo esse texto, né? Mostrando aqui que Deus é aquele Deus que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Olha que coisa profunda. Nós somos consolados por Deus nas nossas tribulações, porque nós também temos problemas, passamos por tribulações, vivemos momentos difíceis, e à medida que nós somos consolados por Deus, nós somos capacitados por Ele para consolar outras pessoas que também estão passando por tribulação, que também estão sofrendo, que também estão passando por dificuldade. Isso mostra que o nosso Deus é grande, que Ele é misericordioso, que Ele é consolador. E Amém. nós devemos ter prazer em orar a Ele. Olha que coisa interessante. Alguém falou alguma coisa? Então vamos prosseguir. Então, outro tipo de oração muito comum e que nós vamos nos deparar é oração por consolo, assim como oração por cura. Oramos por consolo e depois de obtermos, podemos transmiti-lo para outra pessoa em momentos de dificuldade. Exatamente isso que o texto aqui diz, né? Consolo pode significar simplesmente que a tempestade de sofrimento diminua ou superado pelo conhecimento de Cristo. Então, quando nós oramos por consolo, isso significa que nós estamos orando por uma pessoa que está sofrendo, que está passando por um momento difícil, e que a tempestade de sofrimento da vida dela pode ser diminuído ou até mesmo superado pelo conhecimento de Cristo. E aí no capítulo 4, versículo 16 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: por isso não desanimamos, embora exteriormente
exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Então é o versículo que nós lemos anteriormente, né? Mesmo que interiormente nós estamos totalmente desgastados, nós estamos sendo renovados dia após dia. Então o sofrimento ele é diminuído, amenizado ou superado à medida que nós conhecemos a Cristo, à medida que as pessoas conhecem a Cristo. Outro tipo de oração também que nós podemos fazer e nós devemos fazer pelos nossos amigos é a oração por fé. Muitas vezes a oração por conforto funde-se com a oração por fé. Então, oração por consolo, oração por fé, às vezes estão caminhando juntas, né? Mas é um tipo de oração que nós devemos fazer e nós podemos fazer específicas pela vida dos nossos amigos. O consolo nos leva de volta às promessas e à presença de Deus. Então, o consolo nos leva de volta às promessas de Deus por consolo, né? E a presença de Deus, porque quem precisa de consolo precisa ser acalentado por Deus, precisa ser abraçado por Deus. Então, a oração por consolo leva essa pessoa a isso, a ser abraçado por Deus. Oramos por isso, mas as Escrituras nos conduz a coisas melhores. Então, nós estamos orando por fé, por consolo, mas nós estamos sendo conduzidos a coisas melhores, a salvação, a coisas eternas, que não são corruptíveis. Quando oramos por fé, rogamos para que sejamos capazes de confiar plenamente. Então, nós oramos por fé para que nós sejamos capazes de confiar plenamente em Deus. Porque uma coisa é falar que nós confiamos em Deus no nosso dia a dia. Outra coisa é quando nós passamos pelo momento de dificuldade, pelo momento de luta, de tribulação, e aí nós precisamos confiar em Deus. Será que eu realmente estou confiando em Deus? Será que eu realmente tenho essa capacidade de confiar em Deus, mesmo que tudo não esteja dando certo? Nossa, eu não fui bem na prova, eu preciso passar no vestibular. É claro que vocês precisam estudar para isso também, né? Mas confiar em Deus também. Ah, eu preciso desse emprego, eu preciso ajudar meus pais. Igual, isso pode dar um exemplo da pessoa muito otimista. Aquela que é otimista, sim, ela acredita, mas ela também se esforça para aquilo dar certo, mas ela acredita mesmo assim que vai dar certo e põe no nome de Deus. Mas tem aqueles que são otimistas um tanto muito forte, que não se, meio que não liga muito e fala que tudo vai dar certo e não precisa fazer nada. Exatamente. Exatamente, Léo. A pessoa, ela tem essa... Deixa eu só ligar aqui. Ela tem essa convicção, né? De que tá tudo dando certo, né? E ela não precisa fazer nada, né? Exatamente isso. E avançando aqui, nós devemos orar por tudo. Por tudo, por cura, por consolo, por fé. Nós devemos orar por vida espiritual. Agradecimento? Também, ação de graças. Isso que o apóstolo Paulo diz para Timóteo lá, Léo, em 1 Timóteo capítulo 2. Por agradecimento, ações de graça. É uma oração que nós devemos ter e deve ser comum no nosso dia a dia. Por tudo que Deus faz, por tudo que Deus é, pela salvação. Mesmo que nós estejamos passando por muitos problemas, isso não significa que Deus não está conosco. É como aquele homem que à beira da morte, ele confiou e colocou uma cadeira ali, ele orava todos os dias, crendo que Jesus estava do lado dele todos os dias, e realmente é assim. Realmente é assim. Então, por isso nós devemos orar por tudo. Nós oramos por tudo que está no coração de alguém. Tudo que está no coração dessa pessoa que está aflita. Se ela talvez não precisa de oração por cura,
se ela talvez não precisa de oração por consolo, se ela talvez não precisa de oração por fé, ela precisa de oração por salvação, pela vida espiritual dela. Então nós devemos orar por tudo. E aqui alguns exemplos, né? Oração por emprego, pessoas que estão desempregadas, né? Hoje é comum, devido a todo esse momento que nós estamos vivendo, muitas pessoas ficaram desempregadas, né? Muitas famílias aí passando dificuldades, justamente por isso. Então, oração por emprego, oração por dívida, outra realidade que muitas pessoas estão vivendo, que perderam seus empregos aí por conta da pandemia e ficaram endividadas. Então, é uma coisa que é comum, não porque a pessoa quer, mas por causa do momento, né? Ela acabou se endividando. Por namoro também. Agora, muitos adolescentes entram nessa fase, né, de namoro, né? Então, uma coisa muito importante, vocês não devem jamais esquecer disso. Aqueles que começaram, né, que estão começando aí na vida amorosa, né, que vão passar aí a namorar alguém, é a realidade da oração. Deve ser uma realidade que deve começar no namoro, para que possa aí durar por toda a vida, né? Então, vocês devem orar com o namorado também, aqueles que já estão aí vivendo essa realidade. Desempenho escolar, foi como eu disse, né? Vocês têm a obrigação, né, de estudar. Isso aí é uma realidade, vocês têm que estudar. Se não estudar, não tem como passar nas provas, nos vestibulares, nos concursos, né? Mas sempre orando também, para que Deus possa capacitar vocês de acordo com aquilo que vocês estudou. É comum as pessoas que estudam para um vestibular, e aí quando ela chega para fazer a prova, dá aquele famoso branco, né? Então, para que Deus possa iluminar a mente de vocês, e isso não aconteça quando vocês estiverem fazendo as provas. Estou finalizando já, pessoal. Quando observamos as orações das Escrituras e as maneiras que podemos orar uns pelos outros, a lista inclui oração por sabedoria, lá em Tiago 1,5, depois vocês podem ler isso. Unidade, João 17, 29 a 31. Encorajamento, 1 Tessalonicenses 3, 10. Amor e discernimento, Filipenses 1, 9 e 10. Então, são alguns tipos de oração que nós podemos e nós devemos fazer pelos nossos amigos, né? Sabedoria, unidade, encorajamento, amor e discernimento. São vários tipos de orações que nós podemos fazer. E uma coisa que nós não devemos nos esquecer para finalizar aqui, faça o acompanhamento. É comum, depois de um período que nós estamos orando pelos nossos amigos, pelas pessoas, nós riscarmos aquelas pessoas ali da nossa listinha de oração, né? E passar a orar por outras pessoas. Isso é muito importante, orar por outras pessoas também. Mas aquelas pessoas que nós oramos e que talvez alcançaram uma cura, o consolo, adquiriram fé, nós fazermos um acompanhamento com essas pessoas, até que ela tenha uma fé madura suficiente para caminhar sozinha. Então, nós devemos fazer, além de orar, fazer o acompanhamento. Quantas vezes oramos por alguém e, em seguida, apenas o riscamos da nossa lista de afazeres? Como resultado, deixamos escapar o que o Espírito tem feito. Nós perdemos a oportunidade tanto de persistir em oração, quanto de dar graças. Então, nós perdemos a oportunidade de ver o que o Espírito Santo está fazendo na vida daquela pessoa, quando nós não fazemos o acompanhamento. E aí nós temos a oportunidade de ver o que Deus tem feito na vida dessa pessoa e dar graças a Deus por aquilo que Ele tem feito. Então, não esqueça de fazer o acompanhamento. Oração e acompanhamento, ó, Deus, o amigo, a oração e o acompanhamento caminhando junto. Então, é uma realidade que nós devemos colocar em prática. Orar pelos nossos amigos, por essas pessoas, e também acompanhá-las até que elas tenham uma fé suficiente para caminhar sozinhas. E aí, concluindo, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas,
orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Então, são os tipos de orações que nós devemos fazer por todas as pessoas, por tudo que essas pessoas estão vivendo. Orações, prática de súplicas, intercessões e ações de graça. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Nós já encerramos. Então nós vamos orar, né? Que eu avancei aí 5 minutinhos do tempo, tá? Vocês me perdoem. Alguém vai falar? Passou do tempo, Elton. Eu poderia complementar que quase todo dia eu e a minha mãe e meu pai lemos a Bíblia e mesmo que eu não conheça a pessoa, a gente ora por ela, a gente ora por toda, tipo, meus vizinhos aqui na minha rua, a gente conversa bastante, a gente sabe as tribulações que eles passam. Aí na nossa oração a gente fala daquela pessoa que a gente mal conhece, talvez a gente nunca viu, mas a gente ora por ela. Ô, Léo, isso é muito bom. Que bacana, Léo. E é exatamente isso que a aula nos mostrou hoje, nos trouxe hoje, né? Que nós devemos fazer exatamente isso. Isso é muito importante. Importante isso que o Léo colocou, é que a oração também tira, muitas vezes, de nós o egoísmo, né? De pensarmos só na gente. Às vezes a gente fica muito focado nos nossos problemas, mas quando a gente começa a ver o problema do outro, a gente tira o foco de nós, né? Então a gente começa a se importar com o outro. Muito legal isso, Léo. É uma prática muito importante mesmo na vida devocional. É orar e pensar sempre no próximo. Normalmente isso acontece com várias pessoas que pensam que a vida tem muita tristeza, perdeu um familiar, e pensa que isso só acontece com ela, que a vida das outras pessoas é rosa e luz. Mas perfeita, né, Léo? Aí quando a gente vai conversar, a pessoa fica mais aberta para você, a gente vê que não é só a gente que tem a vida com algumas tribulações, mas ela também, a gente ora por elas. Exatamente. Parece que o quintal do vizinho sempre é mais verdinho, né? Verdade, Zan. Mal sabe ele como é que sofrimento que é para ficar verdinho. E olha, Verdade. na casa é tudo preto. Verdade. Alguém quer falar mais alguma coisa? Nós estamos encerrando, então. Pessoal, eu queria só pedir para vocês, antes de encerrar, para vocês abrirem a câmera aí, quem puder abrir, para a gente dar aquele print na tela. Smile. Sorriso, né? Manu, Anelisa, Duda. Então, vamos lá. A Laurinha sempre com aquele rostinho angelical. De Verdade, bebê. verdade. Então, vamos lá. Espera aí, só um minutinho. Opa. Ai, que Laurinha barbuda. Agora foi, pessoal. É o tio. Agora que eu vi. Ô, tio. O que o tio tá fazendo aqui na UPA? Tio, abre o som, a gente não tá te ouvindo. Desculpa. Ela tem vergonha, tá de pijama. Sem problema, Laurinha. Ô, tio. Eu também tô de pijama. Ô, Mauri. Oi. Aproveita que você está aqui conosco, faz oração para a gente encerrar. Para nós, você pode fazer? Posso sim. Então vá. Pai de amor, te damos graças, Senhor Deus, por mais essa semana que está se iniciando, Senhor Deus. Te damos graças por essa aula, Pai. Te damos graças pelas crianças também, Senhor Deus, que elas estão sendo ensinadas e a criar no teu caminho, Pai. Amém. Abençoa o restante do nosso dia, Senhor Deus. Prepara-nos para o culto logo mais à noite, ó Pai. Seja com todos nós, Senhor Deus. Perdoa nossos pecados. Nós te pedimos em nome do amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. É que a comida está pronta, estou com pressa, viu? Obrigado, viu? Tá. Amém, pessoal. Tchau, gente. Bom restante de domingo para vocês, viu? Para vocês também. Tchau, Tchau, pessoal. Beijo. Beijo, tchau.
Epa.